Então, na lição anterior a gente viu Fubini para integrais triplas, sim? Então, Fubini a gente utiliza para calcular integrais triplas ou integrais duplas em rectângulos, sim? Então, o que vamos a ver agora é como calcular integrais triplas em regiões mais gerais que retângulos. E a gente vai definir tipos de regiões como a gente fez para integrais duplas. ¿Sí? Lembra que tínhamos para integrais duplas regiões tipo 1 e regiões tipo 2. Então o que vamos fazer agora é definir integrais regiões tipo 1 para integrais triplas em regiões no espaço, sim? E vamos a ter tipo 1, tipo 2, tipo 3 e é tudo análogo feito para integrais duplas. Mas o que vamos a ver nessa lição só é as regiões tipo 1 de integrais triplas, sim? E na seguinte lição vamos a ver o tipo 2 e tipo 3 que vai ser análogo ao tipo 1, sim? Porém, para que a lição não fique muito grande, muito longa, vamos a primeiro só ver a tipo 1. Então, a gente vai começar com uma região E no espaço limitada e vamos a dizer que é do tipo 1 se estiver contida entre os gráficos de duas funções contínuas de x e de y. Sim? Então, o que quer dizer isso? É o seguinte, que é, ou podemos escrever como x, y, z em R3, tais que x e y pertencem a um conjunto D, que D vai ser um conjunto no plano XY, e a variável C varia entre U1 de XY e U2 de XY. Sim, então, acho que aqui temos já um desenho para mostrar o que estamos falando. Então, D é a projeção do conjunto E sobre o plano XY. Sim, então, aqui temos um desenho que acho que facilita muito entender o que está acontecendo. Então, esse é o nosso conjunto E. E o que fazemos é, primeiro projetamos ao plano XY. E aqui obtemos o que chamamos o conjunto D. Então, D é um subconjunto do plano XY. Sim? E E vai ser, então, os pontos no espaço onde... eu vou ir escrevendo isso aqui. Então, aqui temos um ponto XY. Então, aqui temos um ponto XY dentro de D, ¿sí? D é um subconjunto do plano. E o que pedimos é que a variável C, ¿sí? Então, vamos a ter um ponto aqui x, y, z. Tem três coordenadas, está no espaço. E o que queremos é que a variável C esteja entre seja maior que U1 de xy e maior que U2 de xy. Então, essa região aqui, que está por baixo, é o gráfico da função U1 de xy. E essa região aqui que está por cima é o gráfico da função U2 de xy. E o que estamos pedindo é que o z, a coordenada z, seja. Então, o que estamos pedindo? Aqui vamos ter um segmento. Sim? Esse ponto aqui vai ser U1 de xy. Esse ponto vai ser x. Esse ponto quem é? Esse ponto é x, y, U1 de xy. E esse ponto aqui quem é? Esse ponto aqui é x,
y u2 de xy. Lo que estamos pidiendo es, estamos considerando todos los puntos da forma x, y, z, onde o z é maior que o u1 de xy e menor que u2 de xy. Então, isso que é esse fixado xy, os pontos x, y, z que verifican isso é, de fato, esse segmento que está aqui, ¿sí? Desculpa, eu sei que vocês não podem ver o movimento do mouse. Esse ponto, então, vou repetir. Esse ponto aqui é x, y, u1 de xy. Esse ponto aqui é x, y, u2 de xy. Outro parênteses. E então, o que estamos pedindo é o xyz no espaço R3, onde o ponto xy pertence ao conjunto D, que está no plano, e a variável z varia entre u1 de xy e u2 de xy. Então, fixemos o xy, não está muito centrado aí. Fixemos o xy. Então, o que estamos pedindo é que a variável z seja maior que o 1 de xy aqui e menor que o 2 de xy. Isso que nos dá esse segmento que está aqui, ¿sí? Esse segmento vertical. Então, o que estamos fazendo é, como estamos escrevendo o conjunto E? Eu estou variando um ponto xy dentro do conjunto D, e para cada ponto dentro do conjunto D, eu vario a variável z entre u1 de xy e u2 de xy, e isso é, estou considerando o segmento vertical que está contido dentro de E, ¿sí? Então, são sempre segmentos verticais, ¿sí? Então, estou variando xy dentro de D e estou unindo os segmentos verticais que estão aqui. E os segmentos verticais que estão entre o gráfico da função u1 de xy e o gráfico da função u2 de xy. Bem, então, como calculamos uma integral tripla numa região do tipo E? Bem, então temos a seguinte fórmula, que é análogo ao que a gente fez para integrais duplas. A integral tripla da função f na região E é igual à integral dupla na região D da integral de uma variável entre u1 de xy e u2 de xy de f de xyz de z de A. Então, por que vale essa equação? ¿Sí? Então, o que quer dizer essa equação? Então, vamos pensar da seguinte forma. Quando eu integro isso aqui, a integral de dentro, o que está dizendo? Estou variando o z, estou fixando um x e y, ¿sí? E para um x e y fixado, estou fazendo variar o z, nossa variável z, entre o 1 de xy e o 2 de xy. Então, o que estamos fazendo de fato é fazendo variar a variável z ao longo desse segmento. E o que estamos fazendo é integrando a nossa função f ao longo desse segmento. Então, isso, quando integramos a função f ao longo desse segmento, nos dá um número, ¿sí? Que vai depender de xy, vai depender da base. ¿Sí? Aqui vai aparecer, quando se resolve essa integral, tem que aparecer algo que vai depender de x e y. Então, uma vez que que a gente integra ao longo do segmento, o seguinte passo que está dizendo é, bom, agora integra essa integral ao longo da região D. ¿Sí? Então, primeiro integramos ao longo desse segmento e depois integramos ao longo o resultado integramos ao longo do conjunto D. ¿Sí? Então, isso é uma forma de calcular a integral tripla da função f na região E, se for do tipo 1. ¿Sí? Então, vamos a ver um exemplo. O exemplo é o seguinte: vamos tomar a região D, que seja o retângulo 0,2 vezes 0,1 no plano R2. E o conjunto E, que seja o x, y, z em R3, tais que x, y pertence a D, o z varia entre 0 e x mais y, e nossa função f de x, y é x² mais y² menos 3z²
quadrado. ¿Sí? Então, como sempre, eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e tentar resolver. Eu vou supor que já fizeram isso e vou continuar. Então, o que temos que fazer aqui é aplicar diretamente a função. ¿Sí? Então, pela fórmula, ¿sí? A integral tripla na região E da função f de x, y, z de b, ¿sí? Que é essa função aqui, é igual a integral dupla na região D da integral entre u1 de x, y e u2 de x, y. Nesse caso, u1 de x, y é a função constante 0, que vai aqui, e u2 de x, y, que é x mais y, e vai aqui. De nossa função, que é x quadrado mais y quadrado menos 3z quadrado, que está aqui, e integramos em relação a zero. ¿Sí? Então, vamos a calcular primeiro a integral que está dentro. Então, para calcular a integral que está dentro, a gente trabalha com x e y constante. E estamos integrando em relação a zero. Então, integramos e fica o seguinte. Então, a variável aqui é z, então temos uma soma, isso podemos separar a soma, tiramos o 3 que é uma constante para fora. Aqui, observem, então fica essa integral entre 0 e x mais y de x quadrado mais y quadrado de z, menos 3 vezes a integral entre 0 e x mais y de z quadrado de z. Então, aqui a variável é z, ¿sí? Então, isso é uma constante, então sai para fora a integral e fica x quadrado mais y ao quadrado vezes a integral entre 0 e x mais y de 1 de z. E aqui, para resolver essa integral, a primitiva de z quadrado é s cubo dividido 3. Então colocamos aqui e temos que avaliar entre 0 e x mais y. E a primitiva, então, no seguinte passo, a primitiva de 1 é z avaliado entre nos extremos de integração, que são 0 e x mais y. Então, isso fica x mais y, x quadrado mais y quadrado vezes z avaliado entre 0 e x mais y menos, e aqui a gente já avalia, esse 3 cancela com esse 3 e fica x mais y no cubo. Bem, então, ao avaliar o x mais, tem um 0 aqui que some, então fica simplesmente x mais y. E depois é fazer essas contas aqui, ¿sí? A gente resolve esse parênteses e resolve esse parênteses. Então o que fica é o seguinte: aqui vai aparecer então isso por isso é x cubo, isso por isso é x quadrado mais y, isso por isso é y quadrado mais y quadrado vezes x, isso por isso é y ao cubo. E aqui eu fiz em 2 passos, ¿sí? Então o primeiro é x, isso aqui é x mais y ao quadrado, que dá x quadrado mais 2xy mais y quadrado, vezes x mais y. Então esse vezes esse dá x ao cubo, esse vezes esse dá 3x, desculpa, dá x quadrado mais y, porém depois quando você faz s vezes s fica um 3, ¿sí? Por isso tem um 3 aqui. E de forma, bom, não sei se vocês sabem a fórmula, mas isso aqui continua e fica 3y quadrado x mais y cubo. Bem, então agora podemos cancelar coisas, ¿sí? Então esse x cubo cancela com esse x cubo, esse y cubo cancela com esse y cubo, e esse x quadrado y mata o 3 e fica um 2, e esse y quadrado x mata o 3 e fica um 2. Então o que fica, e temos um sinal de menos aqui na frente, ¿sí? Então fica menos 2 vezes isso, menos 2 vezes isso, que é isso que está aqui. Menos 2 vezes x quadrado y, menos 2 vezes y quadrado x. Então, que é o que fizemos? A gente calculou esse integral aqui dentro. Então, o que vamos fazer agora é substituir essa fórmula para essa integral aqui dentro, ¿sí? Então vamos trocar isso que está aqui por isso que está aqui. E lembra que isso é a integral tripla dessa função. Então a integral tripla dessa função f na região E, que não carregou o E. De f de x, y, z de b é igual a integral dupla na região D de isso que está aqui, menos 2x quadrado y menos 2x y quadrado de A. ¿Sí? Então agora é resolver a integral dupla
un rectángulo de dos variables, ¿sí? Observen que, antes de continuar con eso, que a gente, cuando calcula isso aqui, tem que sumir, uma vez calculado isso aqui, tem que sumir a variável c. E de fato some, ¿sí? Some fica algo que só depende de x, y. ¿Sí? Então depois estamos integrando só em relação a x, y e é uma integral dupla, ¿sí? Então, ao resolver isso aqui, fica algo que só vai depender de x, y, não vai depender mais de c. E depois é uma integral dupla. Bem, então voltemos a nossa integral dupla. Então D era o retângulo 0,2 vezes 0,1. Então por Fubini fica a integral entre 0 e 2, a integral entre 0 e 1 de nossa função de y de x, ¿sí? Observen, os intervalos de integração estão corretos, ¿sí? O x varia entre 0 e 2 e o y varia entre 0 e 1. Então, como sempre, agora calculamos a integral que está dentro. E fica a integral entre 0 e 1 de menos 2x quadrado de y menos 2xy quadrado de y. Então, agora nossa variável é y. O x, então, separamos a soma e tiramos o x, a parte do x, que é a constante agora, para fora. Fica menos 2 vezes x quadrado por a integral entre 0 e 1 de y, menos 2 vezes x por a integral entre 0 e 1 de y quadrado de y. Primitiva de y é y quadrado dividido 2, a variar entre 0 e 1. Primitiva de y quadrado é y cubo dividido 3, a variar entre 0 e 1. Então, esse 2 aqui cancela com esse 2. Quando avaliamos fica só 1 meio. E quando avaliamos aqui só fica 1 terço. Então fica menos x quadrado menos 2 terços de x. Então, essa integral que está aqui dentro é igual a... Essa integral daqui é igual a essa fórmula aqui. Então, o que fazemos é... Vamos a substituir a fórmula que obtivemos para essa integral, que é isso aqui dentro. Vamos trocar por isso aqui. E fica que a integral tripla de nossa função f é a integral entre 0 e 2 de menos x quadrado menos 2 terços de x. Então, isso agora é simplesmente a integral de uma variável. Observen novamente que nesse passo a gente mata a variável y, ¿sí? Integramos em relação a y e some o y e fica algo que só depende de x. Bem, então temos que calcular essa integral e é a integral de um polinômio, é simples de calcular. Então fica a integral entre 0 e 2 de menos, separamos, tiramos a constante para fora. E primitiva de x quadrado é x cubo dividido 3, primitiva de x é x quadrado sobre 2 e o resultado final é menos 4. Bem, então isso é um exemplo de uma integral tripla numa região tipo 1. Porém, a gente tem uma facilidade que é que nossa região D é um retângulo do plano. Então, o que queremos fazer agora é vamos a subir um pouco a dificuldade e vamos a pensar o que acontece quando a região D não é necessariamente um retângulo do plano. Então, estamos misturando todas as coisas. Estamos misturando o conceito de região tipo 1 para regiões do espaço vamos a misturar com regiões tipo 1 e tipo 2 do plano. Então, lembremos as fórmulas como são. Então, ser tipo 1 quer dizer que são os x, y, z no espaço R3, onde x, y pertence a um conjunto D, que é uma região do plano, e a variável z varia entre u1 de x, y e u2 de x, y. E nós sabemos que a integral tripla na região E da função f de x, y, z de B é igual à integral dupla na região D, a integral entre u1 de x, y e u2 de x, y de f de x, y, z de z. E depois de A. Bem, então isso é o que a gente já tinha obtido. Então, o que acontece se D é uma região do tipo 1 do plano? Então, lembremos, uma região tipo 1 do plano é que a gente pode escrever a região D como x, y, z pertencentes a R2, tais que o x varia entre A e B. Esqueci de trocar as cores disso aqui, desculpa. Vou fazer rapidinho.
Então, o x varia entre a e b, e o y varia entre g2 de x e g1 de, desculpa. Então, d se é tipo 1, a gente pode escrever como xy na R2, onde x varia no intervalo AB e o y varia entre duas funções que dependem de x, ¿sí? G1 de x e G2 de x. Então a gente teria que E são o x, y, z no espaço R3, onde x varia entre A e B, y varia entre G1 de x e G2 de x, e o z varia entre U1 de xy e U2 de xy. Então vamos ver com desenho isso aqui. Então, tá, temos nossa região D aqui, sim? Isso é nossa região D. Então o que fazemos é a gente pega um ponto aqui, xy, e o que pedimos é que a variável z esteja entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, ao longo esteja nesse segmento aqui, sim? Então, esse ponto aqui quem é U2 de xy e esse xy, U2 de xy, e esse valor de z aqui é o valor U1 de xy, sim? Então, esses pontos são xy, U2 de xy, e esse ponto aqui é xy, U1 de xy. Bem. Então, não mudou nada, sim? Então, qual é o que estamos fazendo agora? Então, o z é isso aqui. Agora temos que escrever o d, sim? O problema é escrever o d. Então, o d vai ser... Como vai ser? A gente, para descrever o d, o que fazemos é escolhemos um x que esteja entre A e B, sim? Que o x, temos um x aqui que varia entre A e B, e agora o y, então fixado o x, essa é a coordenada do y, então o y varia entre G1 de x e G2 de x, ¿sí? Então esse ponto aqui é x, G2 de x, esse ponto aqui é x, G1 de x, e nós queremos que nosso xy esteja nesse intervalo, ¿sí? Então, como estamos descrevendo uma região E que seja do tipo 1 no espaço e a região D seja uma região tipo 1 no plano. Então, o x estamos pedindo que o x varie em um segmento. Uma vez que o x varia ao longo do segmento, para um x dentro do segmento, pedimos que o y varie no segmento G1 de x e G2 de x. E uma vez escolhido um y dentro desse segmento, pedimos que a variável z agora varie entre U1 de x, y e U2 de xy. ¿Sí? Então, a gente vai descrevendo o x, y, z variando entre segmentos. O x varia entre duas constantes, o y varia entre duas funções que dependem de x, e o z varia entre duas funções que dependem de x e de y. Bem, então, sim, que é isso que está aqui. Então, como fica a fórmula? Então, lembremos, observemos que temos aqui, ¿sí? Então, a integral tripla na região E de f de xy é igual a integral dupla na região D de isso que está aqui. Então, isso que está aqui é algo que só depende de x e de y, ¿sí? Uma função que só depende de x e y. Então, e isso aqui é uma integral dupla. Então, vamos aplicar a fórmula integral dupla região 1 para essa integral aqui dentro.
Então, o que fica quando utilizamos a fórmula? Então, o x varia entre a e b, e o y varia entre y1 de x e y2 de x. Então, pela fórmula que temos, a integral tripla na região E da função f de x, y, z de b é igual a integral entre a e b da integral entre y1 de x y y2 de x, da integral entre u1 de xy, u2 de xy, de f de x, y, z, de z, de y, de x. E a ordem aqui importa muito, ¿sí? Então, e observemos que é tudo coerente, ¿sí? Primeiro vamos a resolver, temos uma função que depende de três variáveis, ¿sí? E temos, então, quando calculamos essa integral, a gente vai matar a variável z. E vai ficar algo que vai depender de x e y, ¿sí? Vocês observem que tanto nos intervalos de integração, nos extremos de integração, como na função dependem de x e y. Então, isso aqui fica algo que só depende de x e y. Depois a gente integra entre y1 de x e y2 de x, de essa função que só depende de x e y, de y. Então, a gente vai matar a variável y e vai ficar algo que só vai depender de x. Então fica uma integral entre a e b de uma função que só depende de x, e aí a gente mata a variável x e obtemos um número, que é o que a gente tem que obter. Sempre uma integral tripla tem que dar um valor fixo, um número. Bem, então, isso é para o caso em que D é uma região tipo 1 e essa é a fórmula. ¿Sí? Então, é um pouco juntar tudo, ¿sí? É juntar tudo, ¿sí? Para regiões tipo 1 do plano, esqueçam o que está aqui dentro, ¿sí? É essa fórmula entre A e B de y1 de x, y2 de x, de y de x, e agora adicionamos o que está dentro, é uma função de duas variáveis, porém agora vai ser, essa função de duas variáveis vai ser uma integral. Bem, então, o que acontece para D, se a região D é do tipo 2 no plano? Então, D se escreve como x, y em R2, tais que o y varia entre C e D, ¿sí? Agora o y varia entre duas constantes e o x varia entre duas funções de y. Então, se escrevemos dessa forma, a gente pode escrever o E da seguinte forma. São o x, y, z no espaço R3. Às vezes não carrega bem, o programa não carrega bem tudo o que está escrito. Não é que eu não esqueci de escrever as coisas, só que às vezes não aparece. Bem, então o E o podemos escrever como x, y, z em R3, tais que o y varia entre duas constantes, C e D, o x varia entre H1 de y e H2 de y, e o z agora continua variando entre U1 de xy e U2 de xy. Então, nesse caso, quando D é uma região tipo 2, a fórmula fica integral na região da função f de x, y, z de b é igual a integral entre C e D, da integral entre H1 de y e H2 de y, la integral entre U1 de xy e U2 de xy de f de x, y, z de z de x de y. Bem, então, de novo, tudo isso é coerente. Isso é algo que depende... E a função aqui depende de x, y, z. A variável z, os extremos de integração dependem de x, y. Quando integramos isso, matamos a variável z, fica algo que só depende de x, y. Agora, temos integrando algo que só depende de x, y, de x, e os extremos de integração só dependem de y. Então, quando calculamos a integral, matamos a variável x e fica algo que só vai depender de y, e depois é calcular a integral de uma variável de algo que só depende de y e obtemos um número. Sim, então, sempre é coerente, sempre tem que ser coerente isso aqui, e você tem que ter cuidado com isso aqui. Então, para terminar, vamos ver um exemplo, sim? Que é o seguinte,
queremos calcular x, y o região E, são x, y, z en R3, onde o y varia entre 0 e 1, o x varia entre y2 e 1, e o z varia entre 0 e 1 mais x mais y. E a função f de xy é 6xy. ¿Sí? Bem, então, como sempre, recomendo vocês pausar o vídeo agora e tentar resolver o exercício, calcular a integral dessa função nessa região. Então, vou supor que fizeram isso, vou continuar. Então, aqui nós temos que o y varia entre duas constantes e o x varia algo, depende de y. Então, temos que plantear isto como uma região tipo o E é uma região tipo 1 e o D é uma região tipo 2. Então, vamos utilizar a fórmula que está aqui. ¿Sí? Então, a integral tripla de nossa função f de b é igual a integral entre c y d, que nesse caso é 0 e 1, la integral entre h1 de y y h2 de y, que nesse caso é y cuadrado e 1, la integral entre u1 de xy y u2 de xy, que é 0 e 1 mais x mais y, de nossa função 6xy dz dx dy, dz dx dy. Bem, então, como sempre, isto é, vamos da integral de dentro para a integral de fora. ¿Sí? Então, começamos resolvendo essa integral aqui. dz. Então, isso não depende de x, não depende de... A função não depende de z. ¿Sí? A x e y são constantes, então podemos tirar para fora e fica 6x, a primitiva constante de 1 é x, é z, avaliado entre 0 e 1 mais x mais y, que fica 6xy vezes 1 mais x mais y. E isso é 6xy mais 6x quadrado y mais 6xy quadrado. Então, o que fizemos foi calcular a integral de dentro e obtivemos uma fórmula que só depende de x y. O que vamos fazer é trocar isso que está aqui por essa fórmula que a gente obteve aqui. Então fica que a integral tripla na região E de f de xy de b é igual a integral entre 0 e 1 de integral entre y quadrado e 1 de 6xy mais 6x quadrado y mais 6xy quadrado dx de y. ¿Sí? Bem, então temos que calcular uma integral dupla. E o que fazemos é calcular a primeira integral de dentro, que só depende de x. Então, isso que está aqui é a integral entre y quadrado e 1 de 6xy mais 6x quadrado y mais 6xy quadrado de x. Estamos calculando em relação a x, então o y é uma constante e sai para fora. Então, como sempre, separo a soma integral a integral da soma em somas integrais e eu tiro a constante para fora, que nesse caso são os y, tudo que está relacionado ao y, e depois a gente calcula as primitivas. A primitiva de x é x quadrado de 2, a primitiva de x quadrado é x cubo de 3, e aqui x quadrado de 2. E sempre avaliando nos extremos de integração, que são 1 e y quadrado. E depois a gente substitui e calculamos como sempre uma integral dupla. ¿Sí? Então, a gente resolve tudo isso, vai ficar um polinômio em y. Essas são as contas e o que obtemos é esse polinômio aqui. Então, o que fizemos foi calcular a integral de dentro e obtivemos algo que só depende de y. ¿Sí? Então, o que vamos fazer é trocar, substituir essa integral aqui pero seu valor, que é essa aqui que depende de y. Então, o que vai ficar é que a integral tripla na região E é igual a integral entre 0 e 1 desse polinômio. ¿Sí? Depois é um polinômio de uma variável. A gente, como sempre, a integral da soma é a soma das integrais. Separamos aqui, tiramos constante para fora. Vamos trocando primitiva por primitiva. Sempre nos extremos de integração 0 e 1. A gente depois avalia e dá esse número aqui. Então, na próxima a gente vai ver cálculo de integrais triplas em regiões tipo 2 e tipo 3, que é análogo ao que fizemos para tipo 1.